Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou a professora Natália e eu vou trabalhar um pouquinho com vocês nesse aulão sobre demografia. Tem um material que eu já coloquei para vocês na sexta-feira, tá? Já está lá no meu plantão, que é justamente sobre este assunto, tá? E aí eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada, porque é um material que tem caído, é um assunto que tem caído recorrente nas provas do Enem, nas provas em geral de vestibulares, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela com vocês agora. E eu gostaria que mesmo a gente tendo um tempinho curto, que a gente conseguisse retomar algumas coisas aí, alguns assuntos bem importantes nesse momento agora aí pré-ENEM, está todo mundo aí muito próximo, né, dessa prova e de outras provas vestibulares, tá bom? Então, vamos lá, eu quero compartilhar com vocês, tá, uma apresentação, é uma apresentação que eu coloquei no PowerPoint para ficar bem bacana, bem interativa, certo? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar então com vocês rapidinho sobre demografia e em especial demografia do Brasil, tá? Mas tem vários assuntos aí, vários itens que a gente precisa retomar nesse assunto. Então, primeiro, antes de tudo, o que é demografia? Ela é uma área da ciência que vai tentar entender, vai tentar estudar as dinâmicas e os processos populacionais, tá bom? E ela também pode ser chamada de geografia da população. Como que isso vai aparecer para mim, professora, lá na minha prova? Em geral, nos textos de apoio, tá? Muitas vezes ele coloca ali o que é demografia, até para te confundir, tá? Ele te dá um texto, ele começa falando de uma coisa, ele começa dando uma teoria, e depois ele vai te perguntar algo relacionado, mas não diretamente sobre aquele assunto que ele colocou para você ali no texto de apoio, tá? Então, saber o que é demografia, ter essa noção do que se trata, do que é a área, é muito importante. E aí, o que a gente não pode esquecer de jeito nenhum para essa prova do final de semana aí? Primeiro, eu tenho que lembrar que quando eu falo de geografia, eu tenho duas grandes áreas, a geografia humana e a geografia física. E a demografia é uma das grandes áreas da geografia humana. Então, para que eu consiga entender lá na frente o que é um país desenvolvido, o que é um país subdesenvolvido, para que eu tenha, então, essa visão mais ampla, eu preciso entender coisas básicas que envolvem a minha população. E uma delas é população absoluta. Então, população absoluta é a mesma coisa que população total, que nada mais é do que eu somar todo mundo, né, do que eu contar todo mundo. Então, quando a gente fala assim, a população absoluta de Mato Grosso é 500 milhões de habitantes, né, 500 mil habitantes, 1 bilhão de habitantes, como lá na China. Então, quando eu falo disso, eu estou falando do quê? Da população total. Eu contei todo mundo, tá? Eu não quero saber se ele é imigrante, se ele não é, de onde que ele veio, se ele é daqui, se ele é de fora. Eu simplesmente somei todo mundo que está naquele determinado local. Daí vale para país, para estado, para município, para tudo, tá bom? Para continente, para região. Outro item muito importante é a densidade demográfica. Né? O que é a densidade demográfica? Ela é a taxa que vai medir o número de pessoas em determinado espaço. Né? E ela, geralmente, por se tratar de áreas grandes, como município, cidade, estado e por aí vai, eu trabalho com quilômetros por habitantes, né? Ou então habitantes por quilômetro quadrado. Então, é comum também eu encontrar essa expressão nas provas, tá? Em textos de apoio e até mesmo nas questões, no enunciado da minha questão. Tá? Então, eu já sei que quando aparece habitantes barra quilômetro quadrado, eu estou distribuindo essa população total pelo espaço em que ela ocupa. A densidade demográfica, ela vai me dar uma outra informação. Ela vai me dizer se aquele local é muito povoado ou pouco povoado. Assim como a população absoluta vai me dizer se é muito populoso ou pouco populoso. Tá bom? Crescimento natural ou vegetativo. Lembra, natural. O que é o natural? Nascer, crescer e morrer.
né? Então, o crescimento natural nada mais é do que a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ele pode ser positivo quando a minha taxa de natalidade é maior do que a minha mortalidade, ou seja, eu tenho um aumento da minha população, porque nasceram mais do que morreram, tá bom? Depois eu vou ter também a explosão demográfica. O que é essa explosão demográfica? Ele é quando há um elevado crescimento vegetativo, ou seja, eu tenho uma grande quantidade de nascimentos e isso se dá porque houve uma queda muito brusca na taxa de mortalidade, tá? Então eu tenho muita gente nascendo, muita gente viva, mas pouca gente morrendo, tá? E aí eu posso sim ter uma explosão demográfica, ou seja, né, a taxa de natalidade ela não reduz da mesma forma que a taxa de mortalidade, tá? E aí a gente só tem que tomar cuidado com o outro item, que é muito importante que eu coloco aqui para vocês. Superpovoamento e superpopulação. A gente tem que lembrar que quando eu falo de superpovoamento ou superpopulação, eu não estou falando apenas de uma grande quantidade de pessoas, tá? Quando eu falo de superpopulação, eu estou falando que tem muita gente, mas que aquele espaço em que elas ocupam, aquele estado, aquele país, não tem condições de dar manutenção, de garantir o mínimo necessário para aquelas pessoas, tá? Então a gente só tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente usa esses termos para falar que tem muita gente, né? E não é. Precisa ter muita gente e não haver recursos para atender as necessidades dessas pessoas. E aí, professora, como é que eu consigo entender e interpretar todas essas informações que vai chegar para mim lá na prova, que vai chegar para mim nos vestibulares? Através das teorias demográficas. O que são essas teorias? São formas de compreender, de explicar o crescimento populacional de um determinado país, de um determinado espaço, mas por um período. Eu costumo dizer aos meus alunos que não existe teoria certa ou teoria errada. Ela tem aquela que é mais adequada ao período. Tá? Se a gente vai falar, por exemplo, das três principais, malthusiana, neomalthusiana e reformista. Então, quando eu falo da malthusiana, para aquele período em que ela acontece, né, lá na Revolução Industrial, lá atrás, ela era perfeita para aquele período. Mas, no entanto, a gente consegue identificar traços dessa mesma teoria em outras que vêm a seguir. Tá bom? Então, não existe teoria certa ou teoria errada, tá? Existe aquela que mais se adequa ao período em que a gente está estudando. Resumidamente, a teoria malthusiana, ela fala assim, que a população, uma forma bem simples, tá? Que a população, ela cresceria de uma forma muito maior do que a produção de alimentos. Só que eu estou falando do momento que eu não tinha máquinas no campo, que eu não tinha toda essa tecnologia. Então, lá atrás, quando o Malthus começa a ver que as pessoas estão indo para a cidade trabalhar, ele se preocupa por quê? Porque para ele vai faltar alimento. E aí você teria que impor algumas situações para a sociedade para poder se controlar. Uma delas seria a sujeição moral, que é não praticar o sexo para que não tenha filhos. Outras formas, natural, de acordo com ele, né, não seria, você não causaria, mas já que elas existiriam, você haveria um controle populacional, que são as guerras. Então, nas guerras morrem muitas pessoas, e já que não é possível se evitar, então isso também seria uma forma de controle. Logo após, a gente tem a teoria neomalthusiana, tá? Que ela vai surgir lá nas primeiras décadas ali do século XX e que ela vai ter como base a teoria de Malthus, inclusive. Só que a teoria neomalthusiana, ela vai surgir justamente para tentar explicar por que existiam muitos países ainda em subdesenvolvimento. E aí eles falam para nós assim, olha, esses países eles são pobres porque tem muita gente. E aí, ao invés do governo, ao invés do Estado investir em desenvolvimento, em indústria, na economia,
precisa ficar atendendo essa população. Então, assim, a grosso modo, é isso que a neomalthusiana fala. Olha, vocês são pobres, vocês são subdesenvolvidos, porque tem muita gente e o Estado não dá conta. Em contrapartida, surge a chamada teoria reformista. Ninguém assumiu a teoria reformista, tá? Ninguém falou, ela é minha, né? Mas ela surge no momento da história que a gente estava passando aí por aquela dicotomia de capitalismo e socialismo, tá? Então, pelo que ela nos traz, a gente entende que ela vem de países socialistas. E ela fala o seguinte para nós: olha, na verdade, é tudo ao contrário do que o neomalthusiano prega. Na verdade, é a falta, a ausência do Estado é que faz com que as famílias tenham muitos filhos e, consequentemente, vem o subdesenvolvimento. Né? Enquanto a neomalthusiana falava que era pobre porque tinha muita gente, a reformista fala não. Eles têm muitos filhos porque eles vivem em condições precárias. Tá? E aí começa, então, já começa no neomalthusiano a questão dos contraceptivos. E aí a reformista ela adota isso também como uma prática dentro da sua teoria, justamente para fazer o controle, para pensar no planejamento dessa família e assim reduzir o número de filhos, garantindo uma melhor qualidade de vida para as pessoas dessa residência, dessa família, nessa sociedade, tá bom? E aqui a gente chega no ponto que eu queria, depois de comentar sobre esses itens com vocês, tá bom? A gente tem aqui uma pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? Ela é um gráfico onde eu consigo, de um lado, ter dados de homens e de outro lado, de mulheres, tá? Então, esses dados, eles são distribuídos em 3 camadas. Então, eu tenho a base, que são jovens, o meio, adultos, e o topo, que são os idosos. Só que quando eu analiso uma pirâmide etária, eu tenho que ir muito além do que ela me passa. Eu tenho que interpretar esses dados, tá? Então, lá na base, lá embaixo, quando eu falo dos jovens, eu estou captando informações sobre dados de mortalidade infantil. E o que é mortalidade infantil lá nos meus itens? Né? A gente fala das taxas, natalidade, taxa de mortalidade, né? Tá tudo lá no material que eu postei sexta-feira. Mortalidade infantil são mortes de bebês registrados até 1 ano de vida. E isso é gravíssimo para um país, apresentar um número muito alto de mortalidade infantil. Tem que ser estudado, tem que se entender o porquê que isso está acontecendo, tá bom? Já na classe dos adultos, a gente vai ter a PEA, População Economicamente Ativa, que de acordo com os autores aí da geografia, com os demógrafos, é a PEA, é o meio da pirâmide etária que mantém ela em pé. É a PEA que vai sustentar economicamente um país, um estado, um município. Tá? Então, eu preciso ter gente aqui no meio dessa pirâmide. E como eu falo para as minhas crianças, pirâmide, ao contrário, não para em pé. Né? Então, eu tenho que ter uma base que sustente o meio, que sustente o topo. Mas, economicamente falando, o meio dessa pirâmide é um dos pontos mais importantes. E aí, o topo é a expectativa de vida, é outro ponto assim que é muito importante para o país. Quanto maior a expectativa de vida, significa que a qualidade de vida dessa população está melhorando, né? Significa ainda que esse país ele está passando pelo processo de desenvolvimento, né? Ou já se encontra nele. E aí, como que a gente deve avaliar essa pirâmide? A primeira coisa é observar o contorno dela. Pelo contorno, eu vou conseguir classificá-la entre uma pirâmide jovem, uma pirâmide adulta, uma pirâmide envelhecida. Tá? Isso é super importante. Mais importante do que eu começar já a dividir o que é jovem, o que é adulto lá dentro da pirâmide. Tá? Eu tenho que entender quem é essa pirâmide, da onde ela está vindo. Professora, eu não lembro de país, vem o nome lá do país, né? Se for Brasil, tudo bem. Mas se for outro país para comparar, como é que eu faço? Vai na regrinha do formato dessa pirâmide, tá bom? E a gente vai falar isso aqui agora.
Então, o que é uma pirâmide jovem? É uma pirâmide que ela tem a base muito larga, ou seja, a quantidade de jovens é muito grande. E é o resultado de uma elevada taxa de natalidade. Porém, a pirâmide jovem, ela tem um topo estreito, ou seja, a consequência de uma elevada mortalidade e uma esperança de vida, uma expectativa de vida muito baixa. É um tipo de pirâmide que é encontrado em países subdesenvolvidos, tá? Com sua maior frequência. Se eu pensar em país subdesenvolvido, qual é o IDH desse país? Ele está ali girando entre o 0 e o 0,5, tá? Não esqueça, IDH ele vai de 0 a 1, tá bom? Depois, não é o caso da minha questão, não é uma pirâmide jovem, ela é uma pirâmide diferente, né? Ela tem uma base larga, mas ela está subindo um pouco mais larga, ela não está fininha lá em cima. Então, provavelmente você tem uma pirâmide adulta, tá? A pirâmide adulta é aquela que a base ainda é larga, porém, o meio dessa pirâmide já está mais gordinho também. E o topo já tem um pouco mais de gente do que no modelo anterior. Ou seja, eu tenho uma taxa de natalidade que está diminuindo, uma expectativa de vida que está aumentando, tá? E é essa pirâmide que a gente tem aqui no Brasil, inclusive, tá? Vou mostrar as imagens para vocês daqui a pouco. E ela vai ser mais frequente em países emergentes, então, um país que está ali entre o 0,5, no máximo até 0,8, tá bom? Depois disso, eu vou ter, então, por último, uma pirâmide envelhecida. O que é essa pirâmide envelhecida? É aquela pirâmide que a base ela é mais estreita que o meio e ela é mais estreita que o topo, tá? E ela está refletindo uma dimensão muito brusca na taxa de natalidade. Então, quer dizer, está nascendo menos e está se vivendo mais. Não é ruim, mas lembra que eu falei lá no início? Eu não tenho uma pirâmide invertida, ela não para em pé, tá? Então, eu preciso ter uma pirâmide que ela seja equivalente em todas as suas etapas, tá bom? E aí, por último, a gente tem os formatos, então, das pirâmides, tá bom? Então, a gente precisa identificar essas pirâmides pelo formato, como eu disse a vocês. Então, vamos lá. A primeira pirâmide, a pirâmide de Angola, para o ano de 2007, tá bom? Observe, ela é uma pirâmide jovem, tá? Ela tem uma base larga e ela vai afinando até ficar realmente no formato de uma pirâmide. Tá? Então, isso aqui é uma pirâmide jovem, ó, maior quantidade de jovens do que adultos e idosos. A pirâmide do meio da Índia, também de 2007, que chega mais próximo ao que a gente tem aqui no Brasil, o Brasil já está mais um formatozinho de balão, viu? O Brasil ali, a base já está um pouquinho menor do que essa da Índia, tá? Que nós temos aqui em 2007. O que eu tenho aqui nessa pirâmide? Ó, a minha base já não é tão larga e ela vai crescendo de forma proporcional. Ó, jovens, adultos, e lá já do finalzinho do adulto para o idoso, que é depois lá dos 50 anos em diante, ela começa a afinar, tá? Então, essa pirâmide do meio é uma pirâmide adulta, de países, em especial países emergentes. Posso ter o finalzinho dela ali embaixo, a base, até mais estreitinho. Ela forma bem o formato de um balãozinho, tá bom? É a pirâmide em formato de balão. E o último que a gente tem aqui, eu peguei todas no mesmo ano, tá? De locais diferentes para a gente poder interpretar. E aqui a última, então, que eu tenho é uma pirâmide do Canadá, do mesmo ano, tá? 2007. E observem como que ela já é o que a gente fala, né, de uma pirâmide já mais idosa, né? É uma pirâmide já que está envelhecida. Olha lá, a base dela lá embaixo, mais estreita, o meio e o topo bem mais largos. Isso aqui é um problemão. Por que é um problemão, professora? É um país desenvolvido? Por que isso é um problema? Lembra? Pirâmide não para em pé se ela estiver invertida.
E aí gera um problema enorme para a previdência social daquele país, principalmente para quem vai se aposentar, tá bom? Porque quem paga a aposentadoria de quem está aposentado hoje somos nós que estamos trabalhando. Vocês vão trabalhar, recolher impostos para pagar a minha. E assim por diante. Então, eu preciso ter uma pirâmide o mais próximo ao formato de um lápis, tá? O mais equivalente possível e bem comprida. E aí sim, eu vou conseguir ter realmente uma pirâmide que me dê informações, que me traga com clareza e consiga me mostrar que essa sociedade ela se sustenta, tá bom? Porque os idosos lá em cima, quem está lá em cima na pirâmide, precisa de uma base aqui embaixo que a sustente, tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Era isso que eu gostaria, né, de conversar com vocês, tá bom? A gente fechar esses itens, vocês têm o material lá no portal, tem os plantões ainda durante essa semana, eu estarei à disposição de vocês para tirar dúvidas, para sanar dúvidas, tá? Principalmente daquela segunda parte do material de vocês de geografia, tá? Lá fala de regiões do Brasil, lá fala de população do Brasil, tá? Ainda temos o processo de migração, né? A gente não pode esquecer que a migração, ela pode ser interna dentro de um mesmo país, de uma mesma região, ou externa para com outros países, tá? Então, isso também é algo muito importante, que vale a pena a gente dar uma olhada, a gente fazer uma revisão, tá bom? Então, eu estarei à disposição durante toda a semana, nos horários do nosso plantão. Mesmo que eu não estiver no horário do plantão, pode deixar dúvida lá na minha sala, tá? E aí a gente vai conversando durante essa semana, de forma com que vocês fiquem bem tranquilos para poder fazer essa prova domingo, tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente vai se falando durante a semana.